A política externa da Etiópia, liderada pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed, é centrada na busca incisiva até pelos objetivos estratégicos do país e aponta por uma mudança significativa nas dinâmicas geopolíticas ali no chifre da África. Esse movimento estratégico não só reflete uma resposta às frustrações ali de longa data da Etiópia, né, especialmente nas questões geográficas, mas também gera apreensões até consideráveis, né, sobre as implicações regionais e até globais. Essa abordagem pode desencadear uma série de eventos importantes que vão além das fronteiras etíopes, impactando os vizinhos e até reverberando em âmbito internacional. Essa busca pelo acesso ao mar, embora é compreensível até, né, por conta da falta de um litoral direto, se destaca como um ponto central nas estratégias diplomáticas do país e apresentam bastante desafios e oportunidades também. Então, para entender plenamente, né, essas questões, as implicações desse movimento, né, a gente precisa entender todo o contexto e os possíveis desdobramentos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu venho trazer esse assunto aqui, né, porque nos últimos nas últimas semanas, assim, nos últimos meses, tem começado a aparecer algumas coisas muito impactantes, né, com relação à Etiópia, mas agora com relação até uma questão entre a Etiópia e seu vizinho, a Somália, né? É uma questão muito importante e quem acompanha aqui o canal há mais tempo, e no caso aqui desde o começo, na verdade, né? Porque dois dos meus primeiros vídeos são sobre essa questão da Etiópia, né, que tem bastante a ver com o contexto de hoje, né, que já fazem alguns anos que a Etiópia tem buscado, né, crescer muito, tem buscado se mostrar como um player importante e tem ido muito atrás dos seus objetivos estratégicos, né, sejam questões mais econômicas ou mais de segurança ou questões diferentes, né. E o problema é que com isso eles estão conseguindo criar problemas com todos os seus vizinhos, né. Então, assim, a Etiópia é bem possível que no futuro próximo acabe se tornando até um pária e pode ser até que seja o próximo país a surgir uma guerra, né? Isso lembrando que eles já saíram de uma guerra civil há pouco tempo lá com o Tigré, né? Mas eles ainda têm problemas internos, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Então, eu acho muito relevante a gente falar sobre isso, porque também é um dos países mais populosos, se eu não me engano, o terceiro mais populoso ou o segundo mais populoso da África. E um conflito de uma maior intensidade pode apresentar muitas coisas, até porque também a Etiópia se localiza numa região muito estratégica que ultimamente está bastante em alta ali, né? Especialmente com a questão do Iêmen. E a Etiópia é praticamente só cruzar ali o estreito, né? Então é bastante peculiar essa questão, porque tem surgido cada vez mais indícios de que eles podem querer fazer alguma coisa até pela força, tá? Então é por isso que eu acho relevante a gente falar, e só mais uma vez falando aqui, né? São projeções de futuro, não é uma certeza, não é uma possibilidade. Então não estou querendo prever o futuro aqui de uma forma de, sei lá, charlatanismo, nem nada disso. É uma possibilidade. Então, para que a gente já possa saber disso se acontecer alguma coisa, tá bom? Então, sem mais enrolação, né? Eu já tenho muita coisa para falar, então vamos para o vídeo de hoje. Com uma população de 126 milhões de pessoas, que torna o país a segunda maior população da África, né, a Etiópia ela quer reafirmar sua posição como um líder regional, né. O país sempre enfrentou vários problemas, né, por conta da posição sem litoral deles, né, e eles acabam defendendo muito fortemente, né, das rotas comerciais terrestres e até por conta disso eles enfrentam muitas vulnerabilidades estratégicas. A nova abordagem deles, que é mais proativa, né, ela busca superar esses desafios, né, e consolidar a influência econômica e política na região. A busca pelo acesso ao mar ela é percebida como uma necessidade estratégica para superar esses obstáculos, tanto econômicos, né, e também para estabelecer como um líder influente ali em questões regionais e até globais, tá? No centro dessa estratégia está a intenção de redefinir não só a geografia da Etiópia, né, mas também a sua posição como uma potência emergente ali no continente africano. Continuando aqui, só um parênteses,
Vocês podem assistir alguns dos vídeos antigos que eu falava sobre a Etiópia, porque ali eu já faço uma boa introdução sobre alguns dos pontos que eu vou falar aqui de uma forma mais breve. Tá? Então, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre a questão, ali sobre como que é a dinâmica ali na Etiópia, por exemplo, eu recomendo vocês assistirem os outros vídeos, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Lá embaixo. Mas então, continuando, a ausência, né, do acesso direto ao mar coloca a Etiópia em uma encruzilhada estratégica, né, impactando não só sua segurança econômica, né, mas também acaba exacerbando alguns conflitos internos. Porque a Etiópia tem uma população muito diversificada e numerosa também, então a Etiópia acaba tendo vários problemas ali internos. Né? Problemas não, vamos colocar como desafios. Né? Mas também uma série de questões que podem ser agravadas por conta, né, da falta de acesso ao mar. Então, eu vou separar aqui alguns pontos. Né? Em primeiro lugar, a questão das vulnerabilidades econômicas e infraestruturais. Né? A falta do litoral, né, ela impõe alguns desafios significativos às rotas comerciais etíopes mesmo, né, porque eles dependem de uma ferrovia que conecta o país, né, especialmente a capital, Addis Abeba, até os portos de Doraler, no Djibouti, né, que é o país vizinho ali. Né, e, embora seja crucial essa linha férrea, né, ela apresenta um ponto muito fraco, né, que é muito fácil você cortar essa linha, então ela é muito suscetível a interrupções. Isso a gente pôde ver até com a questão da guerra civil interna lá, né, em que os rebeldes chegaram perto daquilo lá. Se eles cortam, se eles dominam ali um pedacinho só dessa linha férrea, eles cortam todo o comércio da Etiópia. Então fica muito complicado. Mas também pressões externas podem muito facilmente cortar. Vamos supor que aconteceu alguma coisa, uma boa parte do mundo quer boicotar a Etiópia e o Djibouti entra no jogo ali. E eles falam que não vai mais passar por lá, a Etiópia está isolada. Então é muito complicado. Né? Isso aqui foi só um exemplo. Mas só para vocês perceberem como é muito vulnerável. E então isso coloca bastante em destaque, né? Essa balança bem delicada, né, na segurança das rotas comerciais do país, né? E a necessidade crucial, né, do acesso para o mar, para fortalecer a economia do país. Né? Isso aqui foi até um ponto que eu já comentei em algum outro vídeo, agora não lembro muito bem qual foi, mas que eu falo sobre essa questão dos países landlocked, né? Esses países que ficam presos no interior dos continentes, que eles não têm acesso a nenhum mar, nem nada do tipo. Né? É complicadíssimo para esses países, porque o comércio todo deles depende de que outros países tenham a boa vontade de deixar passar e tenham algum acordo para tipo pagar menos taxas, né, de alfândega, essas coisas todas. Então é muito complicado. Sempre esses países são muito agravados. A gente pode olhar aqui facilmente aqui para os nossos vizinhos, tanto a Bolívia quanto o Paraguai, por exemplo. O Paraguai ainda consegue uma forma um pouco mais facilitada por conta dos rios, né? Mas ainda é super complicado, porque para mandar para fora tem que passar pela Argentina, que isso até está dando um problema, talvez ir pelo Uruguai. Então é complicado, né? Mas só para vocês entenderem um pouco como é complicado realmente você não ter um acesso ao mar, tá? Um segundo ponto aqui é uma questão dos conflitos internos, como eu já abordei um pouquinho aqui, né? Não só ali com o Tigré, mas também com o Oromo, com os Amhara e alguns outros, né? Como eu falei, é uma população muito diversa, então tem vários grupos étnicos, é uma bagunça ali, bem complicada mesmo para você manter tudo amalgamado ali dentro do país. Então, cada ponto, que nem por exemplo aqui, essa busca pelo acesso ao mar, por exemplo, pode desencadear um problema de alguma forma. Eu já falo sobre isso um pouco que pode acontecer também. Mas a Etiópia, como eu já falei aqui no canal há um tempo atrás, né, ela estava em um conflito interno bem forte. Foi uma guerra civil mesmo, né, com a província, vamos dizer assim, né, do Tigré. Né, e esse conflito foi muito forte, né, e ele deixou algumas cicatrizes, né. E até agora não encerraram totalmente os confrontos, porque enquanto o Tigré realmente aceitou ali uma rendição, né, um acordo de paz, ainda os Oromo, principalmente, estão em conflito ainda com o governo central. Né, e os Amhara, que estavam junto com o governo, agora estão também criando problemas por conta de outras questões, envolvendo até a Eritreia um pouco, né, e a forma que o governo lidou com o Tigré também. Então, o país ele não está
todo tranquilo assim, né? Ou seja, dificulta ainda mais para o país como um todo conseguir ir atrás de questões externas, de centralizar para resolver um problema ou para ir atrás de um objetivo, porque ele está lidando com um monte de coisas simultâneas, especialmente conflitos, né, e em regiões diferentes do país. Então isso complica bastante também, né? Agora, por um outro lado, quando você tem um objetivo estratégico do país e todos os povos ali identificam aquilo como uma coisa positiva, isso também pode ajudar a trazer todos para um esforço conjunto, né? Então tem esse ponto também, mas está complicadíssimo ali para eles por conta desses problemas todos, né? Então isso aqui é muito importante para a gente entender um pouco a dinâmica ali também, tá? E um outro ponto também é a questão da ferrovia, né? Como eu falei, como elo estratégico e um ponto de risco, né? Porque a importância, né, da ferrovia que conecta a Etiópia aos portos ali é crucial, né, na estratégia para compensar essa falta de acesso ao mar, né? Só que essa estrutura, né, essa infraestrutura é uma solução para um lado, mas também acaba sendo uma vulnerabilidade, como eu já expliquei, né? Então, como eu falei, qualquer ataque, por exemplo, por algum grupo rebelde, qualquer coisa desse tipo, pode ser uma ameaça direta, né, à conexão da Etiópia com o mundo externo, né? Então, isso expõe muito a fragilidade da posição da Etiópia, né? Então, o equilíbrio entre as aspirações estratégicas, né, da Etiópia e a gestão dessas questões, né, de uma forma eficaz é um desafio aí considerável, né? Eles têm duas posições possíveis, né? E eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, de qualquer forma, isso não vai ser fácil. E, como eu já falei, indo atrás de uma delas pode desencadear outros problemas bem graves, tanto internos quanto externos para a Etiópia, tá? E até com essas dificuldades todas, né, esses obstáculos, vocês percebem como é complicado ali a dinâmica ali na região do Chifre da África, né? Mas vocês vão perceber ainda mais isso aí. Mas percebam como é complicado você combinar as políticas internas com as externas, né, para resolver objetivos estratégicos, né? Isso aí é uma lição para todos os países. Agora, vamos entender um pouco a parte externa. Uma das soluções encontradas para essa questão, né, da dependência de uma ferrovia só é buscar o acesso direto ao mar. Aí você não depende, por exemplo, do Djibouti só e dessa única ferrovia. E, como eu falei, né, a Etiópia encontrou duas posições possíveis. E vou falar agora da primeira, que é, na verdade, um pleito antigo já da Etiópia, que é ali na Eritreia, tá? E até com relação ao contexto ali do conflito ali com o Tigré e tudo mais, eu volto a falar aqui para entender um pouco mais, eu recomendo que vocês vejam o outro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, né, como eu já disse, mas em suma, o primeiro-ministro Abiy Ahmed até recebeu um prêmio, acho que é prêmio Nobel da Paz, se eu não me engano, por encerrar um conflito de décadas com a Eritreia. Mas, agora a gente já viu uma mudança da abordagem de novo para uma postura mais incisiva da Etiópia contra a Eritreia, tá? Então, essa questão, né, tem aumentado bastante as tensões entre os dois países, né, que podem, né, aumentar mais um fator aí na instabilidade regional, né? Tem várias evidências, né, de que existe um acúmulo de tropas ali na região em posições estratégicas na fronteira, como por exemplo em Zalambessa e Assab, né? O que pode sugerir, né, que eles estejam planejando ou estejam na mesa, pelo menos, né, uma invasão da Etiópia, tá? E é interessante porque teve uma mudança na retórica, perdão, do primeiro-ministro, né, Abiy Ahmed, indicando uma postura bem mais incisiva, né, em relação à Eritreia, como eu já falei, né? E isso aumenta bastante a preocupação regional, porque, pô, cada problema que surge complica muito mais a situação, né? É sempre nesse tipo de situações que acabam surgindo outros problemas, né? Ou sejam as populações que são deslocadas, ou é o vácuo de poder que entra um grupo terrorista, esse tipo de coisa, né? Então, complica para toda a região, né? Por exemplo, com um problema lá na Síria, o Estado Islâmico se espalhou, na Síria e no Iraque, né? Se espalhou por todo o Oriente Médio, praticamente, e mais, né? Foi até o norte da África. Então, é um problema em um país, em dois no caso, né? Que deu a possibilidade para isso.
Então é só um exemplo. Para entender esse aumento de escalada, né, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para entender as relações entre os dois países. Né, que a Eritreia ela já foi parte da Etiópia, né, por um tempo. Né, e ela conquistou a independência da Etiópia só em 93, né, depois de um bom tempo de luta. E desde então, né, existe uma disputa bem grande entre as fronteiras entre os dois países. Né? Sempre tem alguma questãozinha, até inclusive a questão do Tigré. Né, vou dar um parênteses aqui, vou explicar um pouquinho, porque não está no contexto lá. A Etiópia teve a ajuda da Eritreia para enfrentar o Tigré, que é uma província, né, no norte da Etiópia. Só que os eritreus, eles aproveitaram a ajuda, né, o contexto do conflito, para invadir, né, eles ajudaram efetivamente em batalha, só que onde eles dominaram, eles meio que, literalmente dominaram, eles meio que conquistaram. Só que são posições dessas que estão em disputa, né, que são da Etiópia, mas que os eritreus querem para eles, e algumas posições da Etiópia que eles querem dentro da Eritreia também estão em disputa. Então, é só para vocês verem como é feio o negócio, né? E então, desde então, tem aumentado as tensões entre os dois países também. Né? E agora, com a possibilidade, né, da Etiópia querer ir atrás de um porto, né, no Mar Vermelho, ali é um bom ponto para eles, porque eles já têm um casus belli, vamos dizer assim, um motivo para poder entrar em guerra com a Eritreia, por exemplo, para poder até tomar a força. E ali teria uma legitimidade até para poder fazer isso, porque ali já foi território etíope. Então, eles poderiam falar que, pô, é por questões importantes para eles, eles vão pegar só uma faixa de terra ali ligando, né? Tem um porto lá na Eritreia já que eles podem pegar, que é uma região até de difícil acesso para a Eritreia, né? E para os etíopes eles poderiam dominar lá. Então, isso aqui é um dos pontos que pode ser. Mas aí, de qualquer forma, para a Etiópia declarar guerra com a Eritreia para dominar esse pedaço, ainda estando em guerra dentro, com os Oromo, com os Amhara, podendo surgir outros também, fica complicado. Mas talvez valha a pena para você conseguir atingir um objetivo estratégico do Estado, do país, na verdade, né, que seria um acesso ao mar. É um exemplo. Né? Então, para vocês verem como é complexo, a dificuldade que é tomar uma decisão ferrada dessas, né, para os presidentes, para os primeiros ministros dos países, né, é sempre muito complicado. Mas é para vocês verem como que é a dinâmica ali. E agora eu vou falar um pouco da segunda possibilidade, né, que me surpreendeu bastante, porque foi bem inesperada, né, por todo mundo, na verdade. Ninguém esperava uma movimentação dessa. Né, faz algumas poucas semanas, né, que surgiu isso aí. Né, que é o quê? A Etiópia ela fez um acordo, né, com a região separatista, né, da Somália, de Somalilândia, né, que já foi um outro país. Né, a Somália lá toda, ela já foi dois países ali, né, na verdade três até, mas bom, não vou me estender aqui. Mas tinha a Somália, ali na região de Mogadíscio mesmo, e tinha a Somalilândia no pedaço norte. Só que é um país só, então ele se unificou tal, mas o pessoal da Somalilândia sempre quis ser independente. Sempre teve coisas, teve conflitos sobre isso e tal, mas em suma ele estava dentro, ele ainda está, né, dentro do contexto da Somália. Então é como se fosse uma província que está buscando autonomia. Né? A gente pode talvez comparar ali com mais ou menos com uma questão ali que nem a Catalunha na Espanha, talvez. Né? Não sei se é um bom exemplo, mas só para vocês entenderem um pouquinho, tá? É um exemplo grotesco. Mas então, já estava, né, vinha já nos últimos meses, né, tendo umas boas conversas entre o governo ali de Somalilândia com o governo central da Somália, e eles estavam até dando declarações como se fosse um governo ali provinciano mesmo, não como um governo nacional de um estado, né, como eles faziam antigamente. Então eles estavam bem aceitando essa questão já, para ter uma integração, né? Para falar, pô, querendo ou não, somos todos somalis, né? Etnicamente. É o mesmo povo. Então, eles estavam tendo um bom avanço nessa questão. Aí, do nada, a Etiópia fez um acordo, né, há poucas semanas, para ter acesso por 20 anos, se não me engano, a uma faixa de terra, né, a um porto específico na região de Somalilândia, né, que não teve a mínima participação do governo da Somália. Isso é entendido como um reconhecimento não declarado oficialmente, né, de um país, né, da existência de um país, de independência, vamos dizer assim. Né, que nem, por exemplo... Não, eu não vou estender nisso.
Então, para a Somália, falou, pô, como assim? Vocês estão, tipo, dando aval para a Somalilândia ser um país independente de mim, né? Você fez um acordo com eles sem me consultar, sem falar nada. E outra, é um acordo bastante incisivo, né? Que nem, por exemplo, até hoje tem muitas discussões, por exemplo, no Japão, referente às bases americanas lá, porque quando você permite o acesso de um outro país àquele pedaço, você meio que está abrindo mão da sua soberania ali, né? E tá, por exemplo, no caso das bases, ali é como se fosse um pedaço de território americano. Ali quem manda é os Estados Unidos, dentro do Japão. Né? Só um exemplo, assim serve para todos. Todas as bases militares de todos os países no estrangeiro. Né? É sempre assim. Então é complicado para o país que está lá, porque ele pode ter outros benefícios, né, como segurança ou apoio estratégico e tal, mas ele perde um pouco da sua soberania ali. Né? Vou dar até um outro exemplo. Com esses últimos ataques dos americanos e britânicos contra os Houthis, eles passaram pelo espaço aéreo saudita. Os sauditas não apoiaram o ataque, mas eles não tinham muito o que fazer ali com relação à exploração do espaço aéreo deles pelos americanos. Mas fazer o quê? Né? Eles deram aval para a abertura daquelas bases aéreas, mas eles perdem a sua soberania nessa questão. Né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, né, um exemplo do que pode acontecer. Pode ser que eles tomem a retaliação dos Houthis por conta disso, só por ter permitido, né, o uso do espaço aéreo deles. Então, assim, é sempre complicado. Né? Aí tem um exemplo ali, até do lado, né, do Djibouti. Mas então, imagina para a Somália ver um pedaço do seu território sendo usado pelos etíopes, né, sem a sua aval, né, como fica complicado ali. Né? Então, eles têm esse problema aí. Né? E agora, indo para a Etiópia, olha o problema. Uma das principais partes ali do país, em questão de tamanho, é de um povo somali. É o mesmo povo, mesma etnia e tal, do que o povo da Somalilândia e da Somália. E eles têm um pleito, vamos dizer assim, já que de um bom tempo, de querer se juntar com o resto do seu povo. Né? Eles querem se tornar ali junto, o mesmo povo, com os somalis, da Somália e da Somalilândia, né? Quer formar um povo só, um país só. Então, numa questão dessa aí, se estoura um conflito, quem que essas pessoas vão apoiar? O governo do seu país ou o seu povo étnico? Né? E isso pode até formar outros grupos rebeldes para enfrentar o governo central, para cortar aquela rodovia que passa por aquela região, né? A rodovia com Djibouti. Então, a rodovia não, a ferrovia, perdão. Então, veja como é complicado. Só que aí você põe na balança um lado ou outro. A Etiópia evita uma guerra, entre aspas, a princípio, né, faz um acordo de exploração ali do porto, ali na Somalilândia. Então não entra em guerra, só por 20 anos, mas isso aí sempre é renovado e tal, né? Então é de uma forma mais pacífica, mas você cria um grande problema. E aí a Somália vai ficar bem pé da vida, né? Mas, por outro lado, você cria outros problemas, né? Agora na Eritreia, perdão, é pela força. Você vai ter que declarar guerra, vai ser complicado, mas tá resolvido o problema de uma forma, né? Então, é complicado, você tem que pesar tudo na balança de todas as formas. Claro, gente, eu estou falando aqui de uma forma bem simplificada, bem simplista mesmo, né? É muito mais complexo do que isso, tem que ponderar muitas coisas. Declarar guerra é a pior coisa que você pode fazer, né? É complicadíssimo, mas às vezes é o caso, né? Fora que a gente está passando por uma transição no mundo em que isso talvez não seja tão ruim assim, não tão ruim, mas não tão mal visto, né? Talvez seja mais usual declarar guerras novamente. Eu acredito nisso, né? Não que eu acho certo ou errado, ou é o que é bom ou o que é ruim. É o que é, tá? É a dinâmica nova no mundo. É isso que eu quero dizer, tá? E até porque uma das partes da Etiópia quanto a isso é querer se mostrar como uma potência, né? Aumentar o poder, a sensação de poder dos vizinhos para a Etiópia, né? Aumentar a influência da Etiópia em aspectos econômicos, políticos, militares até, né, na região toda. Então, talvez declarando uma guerra você, né, bota na mesa, se é que vocês me entendem. Então, talvez, né, é uma forma. Talvez também os etíopes podem estar querendo criar esse probleminha para disfarçar o ponto focal que pode ser na Eritreia também. A gente não sabe,
Eu só estou colocando aqui para vocês as possibilidades, tá bom? Agora, trazendo um pouco as possíveis consequências dessa história toda, né? A escalada, né, de conflitos ali na região do Chifre da África, ela poderia ter algumas implicações geopolíticas de bem longo alcance, né, e longo prazo também, né? Os países vizinhos todos ali, né, a Somália, Djibouti, Eritreia, até o Egito, né, eles expressaram preocupações legítimas, né, sobre as intenções e as ações da Etiópia. Para começo, né, a rejeição da Somália, né, do acordo, né, sobre o acesso ao mar ali, né, também as manifestações no Djibouti, né, por conta, né, dos impactos que teria na questão da ferrovia, né, e as tensões também com a Eritreia, né, elas indicam todo, né, que essa estratégia, né, etíope pode ter uma grande resistência regional, né. A postura desses países e de outros atores regionais também, né, por exemplo, a União Africana, né, vai ser muito importante para a gente ver como que vai ser esse cenário futuro. O alinhamento ou a condenação também dos Estados Unidos, da Rússia, da China, né, de outras organizações internacionais, né, também pode influenciar bastante o rumo que vai ter, né, essa situação. Né. De qualquer forma, as dinâmicas de poder ali no Chifre da África, elas provavelmente vão ser, né, bastante alteradas por conta dessa persistência da Etiópia, né, e na busca pelos seus objetivos estratégicos. Né. Aqui eu estou falando bastante dessa questão do acesso ao mar, que é o ponto focal agora, mas eu também incluo outros, como foram, como eu falei, né, no primeiro vídeo que eu falei da Etiópia, ali na questão da barragem do Rio Nilo, que é uma hidrelétrica, né, muito grande, muito potente, né, que tem um potencial muito grande, que está afetando completamente o fluxo do Rio Nilo para o Sudão e para o Egito. Especialmente para o Egito, que é totalmente dependente dele, não só para o comércio, para o turismo, perdão, como para a agricultura também, né? Então está afetando bastante o Egito. Então, os etíopes estão cagando para os outros e estão indo atrás do seu, porque com essa hidrelétrica, eles puderam aumentar muito a distribuição de eletricidade, né, para o seu país, o que aumentou muito, potencializou muito a economia do país, né, o acesso, a vida das pessoas ali, né, mesmo, né, etíopes, tanto até no campo, que foi uma coisa interessante para a Etiópia, só que afetou muito os seus países vizinhos, né? Então complica muito. Mas aqui no caso é o acesso ao mar, o ponto focal. Né? Mas, de qualquer forma, essa questão dessa busca incisiva da Etiópia, né, pelos seus objetivos pode alterar não só as dinâmicas geopolíticas da região, mas podem trazer problemas para eles. Tá? Eles podem ter um isolamento diplomático, com certeza isso vai acontecer, né? A perda de um apoio regional ali, né? E até uma redefinição de alianças ali, né? Estratégicas, né? Que são possibilidades que a gente tem que pensar, né? E isso provavelmente desencadearia, né, numa reorganização ali na relação de poder mesmo, né? O que não só afetaria a Etiópia, mas todos os países ali. E não só no Chifre da África, mas em todo aquele pedaço leste da África, ali no sul, vamos dizer assim, da Península Arábica, provavelmente. Todo aquele pedaço ali com certeza seria afetado de uma forma ou de outra. Né? Mas também o agravamento dos conflitos internos, né, especialmente com os grupos étnicos, né, que nem os Oromo, por exemplo, né, pode resultar também em outros problemas, né, não só com os impactos humanitários, né, como, por exemplo, o deslocamento de comunidades, aquelas questões humanitárias de sempre, que tem um monte de coisa, já rolam, né, na Etiópia, mas pode piorar, né, mas também muitos efeitos econômicos também, né, especialmente se tiver o isolamento diplomático, né, e até vir sanções, por exemplo, podem afetar bastante a economia etíope, mas também essa prosperidade que eles vêm tendo nos últimos anos, né, e também a estabilidade interna na Etiópia, né, porque fica muito mais difícil para um governo se manter e depender de como for, como posso dizer, um racha no Estado etíope pode comprometer a própria existência de uma Etiópia, né, como eu falei já em um dos outros vídeos. Mas então, a gente tem que levar isso bem a sério, tá? Então, apesar do acesso ao mar ser uma coisa muito importante, né, uma busca legítima por parte da Etiópia, também tem muitas consequências sobre isso, né? Então,
tem uma responsabilidade muito grande em cima da Etiópia e em cima do Abiy Ahmed, né, sobre que rumo que ele vai dar para a Etiópia. Né? Porque também pode ser que ele não faça nada, fique só na vontade, mas não sabemos, né? Considerando a resistência regional e internacional, né, vários cenários podem se desdobrar disso, né? Mas, voltando ao que eu estava falando, né, o risco de isolamento diplomático ele é bastante palpável, ali, especialmente com os países ali da região, né? Principalmente se a Etiópia não conseguir, como posso dizer, conciliar as suas aspirações estratégicas, né, os seus objetivos estratégicos, com as preocupações dos seus vizinhos, que é bastante legítimo também. Né? O isolamento, por sua vez, também pode ter ramificações internas, né, desafiando a estabilidade do governo e provavelmente exacerbando, né, conflitos internos. Né? Então é importante para a Etiópia assim demais que eles consigam balancear essas coisas todas, né? Que não é fácil, claro. Né? E a Etiópia corre risco de desencadear rupturas assim significativas bastante na estabilidade regional toda, como eu já falei também, né? Porque pode acabar desencadeando não só conflitos potenciais com seus vizinhos diretos ali, mas não só com a Etiópia, mas pode acabar desencadeando outros conflitos na região toda também. Só para, eu não vou nem entrar tanto no mérito, mas só para colocar uma pulguinha para vocês pensarem aí. Se a Etiópia conseguiu acesso ao mar, seja pela Eritreia ali ou pela Somália, eles querem ter a presença militar deles ali também. Aí imaginem vocês que eles vão estar bem do lado do Iêmen, do outro lado do canal. As questões que têm a ver com isso. E a Etiópia ela é um parceiro bem importante também dos Emirados Árabes Unidos. Então, imagina como pode complicar se ter um reaparecimento, né, um reaquecimento da guerra no Iêmen lá, e os Emirados Árabes continuarem no conflito e puxarem, né, os etíopes bastante. Como que fica a passagem ali no estreito de Bab el-Mandeb, né, que é a passagenzinha ali do rio do Mar Vermelho, né, se a Etiópia também participar do outro lado do estreito? Como que fica essa dinâmica toda? Ali, globalmente até, né? Então é só para vocês pensarem um pouquinho. Né? Mas isso é só um exemplo bem baixo, né? Isso aí poderia ser expandido muito. Né? Então é muito complicado, porque tudo funciona que nem como fala? Aqueles caminhos de dominó, assim, né? Que você vai derrubando uma peça, vai indo para outra. Né? Então, só para vocês pensarem como é complicado isso. Né? E pode acabar criando toda uma dinâmica ali de instabilidade que vai passar com certeza além das fronteiras etíopes, né? Uma situação dessa, como que vai ficar ali na Somália? Se eles criarem, se tiver um conflito entre a Etiópia e a Somália, por exemplo, por conta disso, como que fica o pessoal da Somalilândia? E os grupos já insurgentes, terroristas, tudo mais que tem já na Somália, né? Como que eles vão ficar? Vai ter um vácuo de poder? Muitas tropas que combatem eles hoje vão ser enviadas para combater os etíopes. Como que eles vão ficar lá? Vão ter mais espaço? Bom, percebe como vai ficar uma coisa bem complicada. Né? Então é complicadíssimo. Né? Agora, a gente também tem que entender um pouco a dinâmica mais estratégica, mais global disso tudo também. Porque se algumas potências, ou uma ou outra potência, apoiar a Etiópia, né, isso vai dar um reconhecimento internacional, né, pela busca da Etiópia, né, pelo acesso ao mar, ou por essas outras questões, isso pode ser bastante crítico para essas questões todas. Né? Até se a gente for pensar, por exemplo, agora, a partir desse ano, a Etiópia já é um membro do BRICS. Como que vai ser essa dinâmica de poder? Né? Ou talvez agora o BRICS fique por trás da Etiópia, assim, apoia a Etiópia, não, talvez não todos os países, mas com um bloco, né, não tão coeso assim, mas pode ser que tenha um apoio, pode dar um aumento da posição etíope, né, nessas questões. É uma dinâmica muito, pode ser muita coisa, né, e pode mudar muita coisa, né, então é só para vocês pensarem aqui quanta coisa que não pode rolar. Né? Então, assim, percebam quantas coisas que podem influenciar essa situação toda, né? E como que
até uma coisa que me ocorreu agora, né? Como que o mundo está mudando tanto, né? Porque eu acho que 2, 3 anos atrás ninguém pensaria esse tipo de coisa rolando no mundo, né? Especialmente como um todo, né? Rolando tantas guerras e tantas mudanças simultâneas, né? Acho que ninguém ia pensar isso, né? Ou quem falasse isso ia ser taxado de louco, né? Mas então é complicadíssimo. De qualquer forma, né? Essa dinâmica toda, né, do BRICS, das potências, os vizinhos, né, elas vão ditar bastante como que os etíopes vão lidar, né, se eles vão ter um sucesso ou um fracasso nessas ambições deles, né. Então é importante a gente se ligar nisso, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha dado para perceber bastante a dinâmica aqui, como que é complicado a situação. Primeiro interna ali da Etiópia, que eles têm bastante problemas, você tem que balançar tudo, a responsabilidade de tomar essa decisão, né? Também ali a questão do que pode acontecer para o resto da região, globalmente, né? Embora eu tenha até falado um pouco sobre isso, mas os impactos que pode ter se ocorrer um conflito desse, né? Porque imagina como está agora o mundo já com o fechamento do Mar Vermelho por conta dos Houthis. Imagina se tiver uma coisa até mais intensa ainda do outro lado, né? E os dois juntos até, né? Então pode ser uma coisa muito maior, um impacto muito grande, porque também são 126 milhões de pessoas no país. E se começar a ter uma guerra muito forte e o pessoal começar a migrar para outros países? Imagina o impacto que isso vai ter, né? Ó, na Ucrânia eram 40 milhões, metade fugiu para a Europa. Os caras já se ferraram, assim, já falaram, não, chega, 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 não dá. Imagina se metade da Etiópia saísse. Então você imagina aqui o impacto. Então, assim, só para vocês perceberem como a gente tem que prestar atenção nesse problema aqui, né? Porque até uma coisa que eu fico feliz aqui no canal, sempre que eu faço os vídeos sobre questões na África, o pessoal gosta, o pessoal presta atenção. Isso já me felicita. Mas no geral, o pessoal geralmente caga para o que acontece na África. E isso é bastante lastimável, né? Porque várias coisas têm um impacto grande até. Mas então, eu vejo pouquíssimo se falar sobre essas situações, até acontecer, né? Então, é complicado e é importante a gente prestar atenção, né? Porque se acontecer, a gente vai ter grandes impactos. Eu já me repetindo aqui, né? Mas acho que vocês entenderam aqui o ponto que eu estou querendo trazer, a importância de entender, né? Mas eu já falei bastante hoje, duvido que vocês tenham paciência para me ouvir tanto assim, né? Mas eu agradeço todo o apoio, toda a atenção de vocês sempre aqui, né? Agradeço a quem assistiu até aqui agora, quem está sempre junto aqui do canal, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo possa ter trazido um pouco de informações para vocês, esclarecido e ajudado a vocês formarem a sua própria consciência, a opinião de vocês, né? Eu só quero trazer as informações para que vocês pensem, tá? Não quero trazer aqui, é isso aqui e acabou, tá? Mas então eu espero que vocês possam ter um bom proveito dessas informações, tá? Como sempre no canal. É sempre assim, sempre essa ideia. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez. E aquela coisa de sempre. Não, hoje não vou pedir para se inscrever, para curtir o vídeo, não vou pedir nada, tá bom? Então, só espero vocês no próximo vídeo e até mais.